Olá, boa noite a você, meu irmão. Boa noite a você, minha querida irmã. A você, visitante, sejam bem-vindos a mais um estudo do livro Filosofia Espírita. Filosofia Espírita é um livro psicografado por João Nunes Maia, pelo espírito Miramês. Miramês comenta as questões do Livro dos Espíritos. Daí surge o nome Filosofia Espírita. Então, estamos felizes, confiantes em mais um aprendizado, porque nós trabalhamos a leitura do Livro dos Espíritos, que já é uma grande lição, extraordinária lição. E, completando, nós temos as palavras desse espírito extraordinário, Miramês, trazendo grandes esclarecimentos de uma forma simples, fácil ao nosso entendimento. E então, queridos irmãos, queridas irmãs, vamos nos preparar, fazendo a prece, fazendo a mentalização, e pedindo aos nossos amigos espirituais, pedindo a Jesus, a Deus, que nos ajude para que nós possamos acender a luz da verdade em nosso mundo íntimo, formando assim a bagagem de conhecimento necessário ao nosso progresso espiritual e moral. Senhor Jesus, que a tua bênção, que a tua luz permaneça junto conosco e assim possamos nos preparar melhor para compartilhar com os nossos irmãos de caminhada terrena todas as lições que temos aprendido com a doutrina divina. Que a tua paz permaneça junto de cada um de nós. Assim seja. Vamos à questão do Livro dos Espíritos. Primeiramente, nós apresentamos a lição do livro Filosofia Espírita, lição número 19, que faz referência à questão de número 19 do Livro dos Espíritos. Pergunta Kardec: não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Resposta: a ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, o homem, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu.
Comentário de Allan Kardec. Quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas, e a cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Uma pequena reflexão sobre esta questão, pois nós vemos aí que temos uma limitação, nós entendemos isso. Seres humanos imperfeitos, em fase de evolução nos primeiros degraus do progresso, temos nossas limitações. Pode ser o gênio, pode ser o cientista mais inteligente da humanidade. Também tem as suas limitações. Mas então, através da ciência, o ser humano avança a cada dia, sempre numa marcha constante, mas dentro das suas limitações. Existem revelações que nós ainda não estamos aptos a descobrir e a entender, a compreender o alcance dessas revelações. Por isso é gradativo o que nós recebemos nas orientações e nas revelações, conforme o esforço próprio do ser humano, é de acordo com a nossa capacidade de entendimento e de acordo com aquilo que nós estamos preparados para exercitar com aquele conhecimento, não é? E nós vemos então Allan Kardec dizer aí, quanto mais nós estamos avançando nos mistérios da criação, nas divinas revelações que os planos superiores nos concedem através das pesquisas, das descobertas, maior admiração o ser humano tem pela sabedoria do Criador, pela perfeição do nosso Pai. Mas Kardec ainda faz uma observação muito interessante. A própria inteligência que o homem carrega e a própria inteligência que ele vai se desenvolvendo constantemente pode ser pelo próprio orgulho, né? Ou por fraqueza. Se torna então esse joguete de ilusão. E muitas vezes percebemos que o homem vai criando sistemas e vários sistemas são mostrados
que descoberta uma verdade, ou pelo menos uma tese do sistema que o homem traz, ele vai amontoando uns sobre os outros. E o que Kardec diz sobre isso? O próprio homem vai entendendo que muitos erros ele tomou por verdades, quando ainda não tinha compreensão plena. E também quantas verdades ele rejeitou como erros. Isso já é uma prova para que nós possamos nos colocar em nosso lugar diante da vida, a nossa postura diante da vida, o ser humano. E então nós lembramos daquela frase de Sócrates, considerado o grande sábio da filosofia, quando ele diz: só sei que nada sei. Muito interessante, né? Certa vez eles fizeram um levantamento na época de Sócrates, fazendo uma pesquisa qual seria o mais sábio dos filósofos naquela época. E então muitos indicaram, a maioria indicou Sócrates como o mais sábio. E quando ele foi informado sobre esta pesquisa, ele concordou, dizendo: é verdade, eu concordo que sou o mais sábio, porque sei que nada sei. E então, é o que nós estamos vendo aí, né? Quanto mais nós vamos conhecendo, mais nós vamos percebendo que temos um grande caminho pela frente, que estamos numa ascensão intelectual, moral e espiritual infinita. Não é assim? Vamos então ver o que Miramês nos fala. A ciência humana. A ciência tem condições de ajudar a revelar certos segredos da natureza. Porém, dentro dos limites que a evolução humana comporta. Observando a própria história universal, nela encontraremos os grandes feitos e cientistas, por vezes, verdadeiros mensageiros do bem. Negar o valor da ciência é negar os próprios esforços dos homens por melhores dias. Entretanto, Deus não está preso às limitações, Deus não está preso às limitadas condições dos seres humanos. Ele revela o que achar conveniente pelos canais que desejar falar. E esses fatos são reconhecidos no mundo todo. Grandes descobertas surgem como se fossem por acaso, pela roupagem abstrata do acaso, esplendem a força e a inteligência do espírito. Eis aí a mediunidade, em função benfeitora, a comunicação dos espíritos entre os dois mundos. Muito interessante esse primeiro comentário aí de Miramês, né? Porque todos entendemos que a ciência
é uma forma que Deus nos concede para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento, para que tenhamos mais domínio sobre as obras da criação. Porque a ciência, ela investiga tudo o que existe na natureza dentro da sua própria limitação, como nós estamos vendo, né? E então, Miramês nos chama a atenção que nesta história universal encontramos grandes feitos e cientistas, verdadeiros mensageiros do bem. Não é isso? Todos nós entendemos essa verdade. Negar o valor da ciência é negar os próprios esforços dos homens. Isso também é importante nós entendermos. Mas Deus não está preso a essas limitações, né? Ele revela o que acha que é conveniente para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento, conforme a nossa capacidade, conforme aquilo que vai ser bem aproveitado por nós. Vamos só fazer uma pequena observação, porque existem grandes descobertas que o ser humano já realizou e que ele usa como uma forma destrutiva, abusando dessas descobertas, não é? E então já estamos no limite daquilo que a nossa capacidade intelectual nos propõe a buscar conforme o que precisamos. Imagina se o ser humano tivesse ainda maior capacidade intelectual com toda essa maldade, com toda essa perversidade que o ser humano ainda vive, não é? E é por isso que a providência divina não permite nós avançarmos tanto na área da intelectualidade, não é? Lembrando os ensinamentos de Emmanuel, que nós estamos moralmente atrasados aproximadamente 500 anos daquilo que nós temos condições pelo conhecimento intelectual. Avançamos na intelectualidade, mas nós ainda estamos deixando a desejar no nosso crescimento moral e espiritual, não é? E então, é o que Miramês está dizendo aí, existem descobertas que surgem como se fosse por acaso, mas é a providência divina fazer com que resplandeça a força da inteligência, da espiritualidade. Aí então usa-se a mediunidade. Aliás, a mediunidade está em todas as áreas, em todas as funções do ser humano, não é? Muitos cientistas são grandes médiuns, sendo orientados pelos espíritos que os acompanham nas pesquisas e descobertas que a ciência vai adquirindo, né? Por isso Miramês diz aí, eis a mediunidade, a função benfeitora, a comunicação dos espíritos entre os dois mundos. Continuando a leitura. Embora a razão apresente as suas faltas, ainda assim, em todos os campos de atividade, é ela que move a ciência, que em muitos casos aceita mentiras no lugar da verdade e vice-versa. Os seres encarnados e mesmo os desencarnados
que vivem na mesma faixa evolutiva não precisam se preocupar com a seleção das coisas verdadeiras, pois elas aparecem à luz das boas intenções e no esforço permanente em busca do melhor. Muito interessante essa afirmativa aí, né? Se nós estamos no esforço permanente, procurando buscar o melhor, bem intencionados, sintonizados com as orientações da espiritualidade, especialmente com o Evangelho de Jesus, que é a luz da nossa estrada evolutiva, nós não precisamos nos preocupar, porque aquilo que não for verdade vai sendo naturalmente deixado de lado, não é? Como nos ensina Jesus, a separar o joio do trigo. Vai crescendo lado a lado, mas chega um momento em que o joio é exterminado naturalmente. E só vai permanecer aquilo que vai ser proveitoso a todos nós. Não é assim? Continua Miramês. Já falamos, alhures, que a verdade é relativa ao tamanho espiritual da criatura. Deus, se quiser, poderá fazer conhecer a verdade mais acentuada por pessoas ignorantes, que passam a ser o instrumento da verdade pela influência do Senhor. Todavia, quando Deus acha conveniente, procura os meios científicos e adota a linguagem sofisticada para falar aos doutos e levá-los a auxiliar os sofredores na retaguarda. Importante essa reflexão aí, porque realmente existem coisas que não são reveladas aos doutos, como o próprio Jesus nos fala, né? Graças vos rendo, meu Pai, porque ocultastes estas verdades aos doutos e as revelastes aos humildes. E então existem verdades que são mais expostas com mais facilidade a pessoas ignorantes, aos simples, aos humildes, né? Mas quando Deus acha necessário, conveniente, ele revela também essas verdades aos que têm condições de propagar com mais facilidade e distribuir, porque está no âmbito do trabalho, da responsabilidade e da missão destes cientistas, né? Destes estudiosos. Não é assim? E então, conforme seja a necessidade e o momento de trazer essas revelações, essas descobertas, né? Abençoemos a ciência humana, sem nos esquecermos do poder intuitivo das almas. Olha que afirmação maravilhosa. Temos que valorizar, sim, né? Esta ciência que está sempre mostrando a forma de nós caminharmos com segurança dentro do âmbito das pesquisas do mundo físico, né? Sem nos esquecermos do poder intuitivo das almas, que também é uma força extraordinária que nós trazemos no nosso mundo íntimo, né? Quando se aliam essas duas forças a serviço da coletividade, aparece a luz beneficiando a todos. As investigações científicas têm melhorado muito o homem. Há como que um preparo para a luz do entendimento que tem consumido vidas e mais vidas em favor dos próprios homens e vai conduzi-los a uma lógica que não deixa de ser
igual a uma grande ciência. Religião e ciência não são incompatíveis. Elas, no fundo, gritam pela junção, porque o que falta em uma, a outra completa. O orgulho, a ignorância e o fanatismo é que fizeram os homens separarem a ciência da religião. Mas, em futuro próximo, iremos assistir à união destas duas forças da vida para a melhoria das vidas que circulam na Terra. Olha que coisa extraordinária nós estamos vendo aí. Realmente a doutrina espírita tem nos mostrado isso, né? Ciência e religião, o próprio Allan Kardec afirma, devem caminhar lado a lado, uma se apoiando na outra, né? Porque a religião precisa da razão, da lógica, né? Para poder caminhar com segurança, a fé raciocinada, né? E a ciência da mesma forma. Sem a religião, a ciência não tem aquela expansão e confiabilidade no que há de vir. Não é assim? E então, ambas precisam estar sempre caminhando juntas. É justamente como Miramês está dizendo, é o orgulho, a ignorância e o fanatismo é que fizeram essas duas forças extraordinárias estarem tão afastadas umas das outras. Nesse quadro que nós vivenciamos na humanidade. Mas o futuro está se aproximando cada vez mais e estas duas forças estarão juntas muito breve. Esperamos nós, passando esses momentos de tribulação, de turbulência na fase transitória da humanidade, essas forças então estarão mais próximas e se fortalecendo cada vez mais para dar segurança ao ser humano, não é? Favorecer a sua evolução, a sua caminhada, não é? Será então um grande passo quando nós chegarmos a essa condição de aproveitar a ciência em todos os aspectos da revelação e das tecnologias, juntamente com os valores imortais do espírito. Não é assim? Continuando a leitura. Os homens têm recebido dádivas em profusão no sentido da descoberta. Elas estão em suas mãos. Necessário se faz que aprendam a usar bem essas bênçãos de Deus, doadas à humanidade por amor e misericórdia. As vias mediúnicas têm ofertado uma filosofia altamente espiritualizada, renovando todos os conceitos errôneos que fogem das linhas do amor verdadeiro e da caridade promissora. Estamos cercados de grandes tesouros, que podemos usar em todos os caminhos que porventura trilharmos, para que se estabeleça no mundo o reino de Deus. Que coisa maravilhosa, né, gente? Tudo que nós temos recebido, tudo que a humanidade tem adquirido, é o acréscimo de misericórdia que o nosso Pai nos concede para que o ser humano vá se aproximando cada vez mais das verdades eternas, estabelecendo o reino de Deus aqui, né? Nós lembramos a frase de Jesus na oração dominical:
faça-se a tua vontade na terra, como se faz no céu. Olha que interessante, né? E então é o que nós estamos vendo. Nós estamos caminhando para esta espiritualização. E à medida que nós aproveitarmos as dádivas celestes, esses dons que Deus nos concede, né? Tantas riquezas, tantas oportunidades e recursos para o nosso crescimento, para a nossa evolução, que precisamos aprender a empregá-los em favor da família humana, né? E então é o que Miramês está dizendo, essas dádivas em profusão no sentido das descobertas, né? E precisamos de aprender a usar essas bênçãos doadas à humanidade por amor e misericórdia, porque a família humana será beneficiada, né? Estamos cercados de tesouros, de grandes tesouros, né? Podemos usar todos os caminhos que porventura trilharmos, para que se estabeleça no mundo o reino de Deus. Agora, ele aconselha, usa da ciência, se isto for do teu agrado, e faze o bem. Usa da religião, se te convier, e pratica a caridade. Usa do amor na sua plenitude e ilumina todo o instrumento da tua evolução, que o Senhor sempre estará presente nas tuas investigações e purificará tua fé. Isso é bem profundo, gente. Vamos rever estas palavras. Podemos usar a ciência conforme estejamos buscando satisfazer nossos desejos, mas para fazer o bem. É interessante esse detalhe, né? Usar a ciência para fazer o bem. Usar a religião se nós estamos procurando exercitar a prática da caridade, os valores que nós aprendemos na escola religiosa onde estamos ligados, né? Porque nós precisamos dessa prática da caridade. Sem ela, nós não vamos conseguir chegar em lugar nenhum. Ficaremos somente no terra a terra. A nossa espiritualidade não vai se expandir, não vai transcender. O ser humano não transcende sem essa prática da caridade. Fica preso às coisas transitórias de uma forma egoística, né? E então ele nos diz aí, usa do amor na sua plenitude e ilumina todo o instrumento da tua evolução. Onde nós empregarmos essa força divina, nós vamos iluminar todos os recursos da nossa evolução, para que o Senhor esteja sempre presente nas nossas investigações, purificando a nossa fé, cada vez mais fortalecidos na fé, por estarmos exercitando esses bens, essas dádivas, em favor do próximo, em favor da humanidade, da família humana, né? Nada existe que Deus não queira, mas é justo e elegante que te revistas de bom senso, para usares com equilíbrio aquilo que foi colocado em tuas mãos. Até o próprio veneno, em doses vigiadas, é remédio salutar, enquanto o ignorante faz trabalhos compatíveis com a sua posição na esfera das criaturas.
Olha que observação, gente. Aquele que é ignorante, ele realiza trabalhos que estão dentro do seu âmbito da ignorância, né? E então ele não tem condições de fazer outra coisa, porque está na ignorância. Mas o veneno, quando ele é bem dosado, com discernimento, ele se torna um remédio. Não é assim? E vemos aí essa afirmativa que nada existe que Deus não queira. Tudo que existe é por permissão do nosso Pai, né? Por isso, a ciência, o ser humano vai adquirindo mais conhecimento e novas descobertas conforme a permissão de Deus. Mas olha a observação: é justo e elegante que te revistas de bom senso. Muito interessante isso aí, né? Para usar com equilíbrio aquilo que foi colocado em tuas mãos. Sempre nós devemos refletir sobre isso. O que está em nossas mãos para a nossa evolução, para o nosso progresso. O que Deus nos permite, estamos utilizando bem? Com equilíbrio? Sem abuso? De uma forma fraterna, compartilhando os dons, compartilhando as dádivas que Deus nos concede? É assim? E então fica aí essa mensagem de Miramês, através do médium João Nunes Maia, uma lição muito importante para os pesquisadores, para os estudantes, para quem ouve as palavras de Jesus, quando ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Assim? Meus irmãos e minhas irmãs, então nós chegamos ao fim de mais um estudo do livro Filosofia Espírita. Vamos agora fazer uma prece, agradecendo aos amigos espirituais pelo amparo, pela orientação, pela oportunidade de aprendizado. Senhor Jesus, nossa gratidão pelas luzes que recebemos na noite de hoje. Que saibamos utilizar estes ensinamentos, este instrumento para a nossa evolução, para a nossa caminhada evolutiva. E assim, compartilhando com os nossos irmãos de caminhada, aquilo que para nós é benéfico, será também benéfico para os nossos irmãos. Nos ensine, Senhor, a compartilhar essas dádivas. Que a tua paz, que o teu amor esteja junto de todos nós, hoje e sempre. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Queridos irmãos e queridas irmãs, finalizamos assim mais um estudo do livro Filosofia Espírita. Lembrando que amanhã nós teremos o culto do Evangelho no lar e no coração. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Gratidão.